estudantes do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje a gente vai também pensar um pouquinho acerca de alguns materiais, então a lista está bem longa, tá? Além daqueles materiais convencionais, a gente vai precisar de objetos diversos que, conforme a atividade, eu irei indicando, e também, se tiver como, uma câmera fotográfica digital ou do smartphone. Vou dar um tempo aqui para você se organizar aí. Eu quero retomar aqui a partir daquele exercício que fizemos na aula anterior sobre as qualidades expressivas dos materiais. Naquela ocasião estávamos pensando então sobre o desenho, né? E aí a gente foi recolher alguns materiais que poderiam servir de riscantes. Mas só retomando aqui. As qualidades expressivas de um objeto dizem respeito à sua matéria. Então é a característica visual, tátil ou característica sonora, também a forma desse objeto, o peso, a textura, a temperatura e aí por diante. Riscante, só lembrando aqui, é qualquer tipo de matéria ou objeto que risca, que rasga ou que grava uma superfície. A superfície está relacionada ao suporte, pode ser um papel, a parede, o chão de terra, a tela, o ar e aí por diante. Então, só para relembrar aqui e retomar isso. A gente então vai fazer uma atividade agora que tem a ver com isso. Na ocasião da aula anterior, então, nós fizemos esse exercício explorando e vendo que tipos de linhas a gente conseguiria obter a partir desses riscantes que vocês encontraram. Então, nessa atividade, nós vamos encontrar também materiais naturais ou artificiais diversos, como pedra, carvão, tijolos, madeira, metal, etc. Vamos observar esses objetos com muita atenção, cada um deles, e pensar nessas informações sensíveis que carregam cada um desses objetos. Por exemplo, a textura que ele tem, a temperatura que ele tem, que som que ele produz, qual é o formato dele, o peso, se ele tem algum sabor, se ele tem algum cheiro. Não é que você precise experimentar esse objeto, né? É mais uma informação para você pensar sobre ele. Também a gente vai ver sobre as características específicas desse material, como o peso dele, a força, a tensão. A tensão a gente pode pensar, esse material é flexível ou não? Ele estabelece alguma pressão? Qual que é a dinâmica desse objeto? Qual que é o uso dele? Ele tem algum ritmo visual, né? Ele produz algum movimento? Ou que movimento é possível produzir a partir dele? Então, essas características que são mais características físicas de um objeto, a gente também vai pensar. Então, só separando aqui, informações sensíveis são essas qualidades que dizem respeito aos cinco sentidos, né? A visão, a audição e aí por diante. E as características específicas dizem respeito
aquilo que forma o objeto enquanto estrutura física, o corpo dele. Após isso, nós vamos então explorar esses diversos traços com esses materiais, como a gente fez na aula anterior, sobre os suportes que você tiver. O papel, o chão de terra, o caderno, e perceba a experiência com cada um deles. A gente vai retomar a partir disso, fazendo como se fosse um inventário dessas linhas, como a gente fez na aula anterior, e agora voltando mais ainda atenção para o objeto, certo? Vou dar um tempo para você fazer essa atividade. Vamos lá.
Relembramos aqui, então, como trabalhar com objetos diferentes, né, dos convencionais, como lápis, lápis de cor e aí por diante, a partir desses objetos que nós coletamos. Nós vamos continuar pensando sobre os objetos, agora a partir de objetos cotidianos. Então, eu selecionei aqui 4 objetos para a gente pensar nas qualidades também expressivas deles e as informações sensíveis que esses objetos carregam, porque lembra que eu falei que esses objetos, todos os objetos carregam essas informações sensíveis. Então vamos pensar sobre uma cadeira. Então, como é a forma desse objeto cadeira, né? Também, se ele produz algum tipo de som, aqui no caso é uma cadeira de madeira. Se eu movimentar ela no ambiente, ela vai produzir som, logicamente. Que tipo de textura ela tem? A gente pode também extrapolar, pensar as características. Se é uma cadeira de madeira, se for uma cadeira de metal, uma cadeira de plástico, então tudo isso vai ter diferença de peso, também de textura, também a dinâmica, como se usa esse material, o conforto que ela proporciona, pensando já na função dela, né, enquanto cadeira. Então é interessante porque esses objetos estão todos aí no nosso dia a dia, e a gente pensa muito pouco sobre eles. Além da cadeira, vamos pensar aqui agora um pouco sobre o travesseiro. Então voltando, qual é a textura de um travesseiro, né? Qual que é o peso que ele tem? Qual que é a materialidade dele, do que ele é feito, né? A gente pode pensar até no tecido que ele é feito e isso vai ocasionar alguma mudança, se é um tecido mais liso, se é um tecido mais poroso. A gente pode pensar também na função dele, ao que ele remete, né? O travesseiro já remete à ideia de conforto, de descanso. E os sapatos? Os sapatos também são muito diversos em relação à matéria com que ele é produzido, a forma que ele possui, as cores que ele possui, o som que ele produz ao ser utilizado também enquanto a pessoa caminha, né? Então vamos vendo que aquelas informações sensíveis que nós vimos lá inicialmente estão presentes em todo tipo de objeto. Por fim aqui, uma xícara com um pires, né? Também, qual que é a função? É acomodar ali o café que nós tomamos. Mas qual que é a textura dessa xícara? Qual que é o peso dela? Vai depender, logicamente, do tamanho dela. Que som ela produz ao ser manuseada? Então percebam, todo e qualquer objeto que nós temos no cotidiano nos fornecem essas informações. Tá? E agora eu vou pedir que você, aí na sua casa, você vai escolher, então, alguns objetos, tá? Pode ser um ou mais, primeiramente daqueles objetos explorados na primeira atividade. Então, se você conseguiu lá um pedaço de tijolo, um pedaço de carvão, uma pedra, com esse objeto que você vai trabalhar. Agora você vai, a partir daquela observação que você fez desse objeto, inventar um outro objeto. Pode ser um instrumento, um artefato, ele pode ser utilitário ou não, ou seja, ele pode ter uma função, como pode ser apenas um objeto decorativo, né? Então, de acordo com as características que você observou nesse objeto, você vai registrar esse seu projeto em forma de desenho ou escrito. Então, se você está trabalhando ali com um pedaço de tijolo e mais alguma outra coisa, você vai pensar que tipo de objeto você pode transformar aquilo. Pensando também que você poderia conseguir uma quantidade maior, então se é pedra, não vou conseguir fazer um objeto somente com essa pedra, eu preciso de mais. Então, no projeto você pode detalhar a quantidade do material, como que você vai organizar esse material. Então, a ideia aqui é usar a imaginação também. Vamos lá, eu vou dar um tempinho aqui para você esboçar esse seu projeto.
Bem, a gente já então, primeiramente, pensou em materiais diversos e quais são as qualidades expressivas desse material até quando a gente vai desenhar, certo? Depois a gente começou a pensar na função dos objetos do nosso dia a dia. A gente viu uma cadeira, a gente viu um travesseiro, um sapato e uma xícara. Agora a gente vai pensar como esses objetos cotidianos aparecem na arte e como os artistas subvertem muitas das vezes a matéria ou a função ou a forma. Vamos começar aqui com esse trabalho dos irmãos Campana. Os irmãos Campana é uma dupla, né, de designers, eles são irmãos, o Fernando e o Humberto, eles trabalham desde a década de 90, são reconhecidos, e aqui na imagem nós temos uma série de cadeiras. Aqui é a miniatura, mas eles fizeram realmente essas cadeiras em tamanho natural, em tamanho real. Primeiramente, o que chama atenção é que essas cadeiras têm desenhos que são muito singulares, né? São muito próprios. Então, eles apresentam formas que não são usuais. Aí eu começo a perguntar, lembrando lá a função da cadeira que nós exploramos anteriormente, né? Pensando na ideia de conforto que ela tem e traduz, será que essas cadeiras são confortáveis? De que material que essas cadeiras são feitas? Elas são feitas de metal. Então, os irmãos Campana estão explorando aqui essa materialidade do metal e pensando nessa relação com o uso. Será que essas cadeiras foram feitas para um uso? Será que elas são confortáveis? É muito provável que não, né? Tanto pelo material quanto pela forma que elas têm. Essa série de cadeiras, cada uma tem um nome que é específico. Por exemplo, duas delas se chamam ódio, uma se chama escama, outra se chama samambaia e aí por diante. Então, de acordo com aquela imagem, aquela representação, ela tem um nome. Mas o que eu quero chamar e enfatizar sua atenção aqui é que é uma cadeira que muito provavelmente não é confortável para aquilo que seria a função de uma cadeira. O próximo objeto aqui é um travesseiro. É um trabalho chamado Afeto 2, da Teca Sandrini, que é uma artista aqui de Curitiba, né? E a Teca, ela trabalha aqui a questão da subjetividade. Então, o travesseiro tem um valor simbólico por conta de algumas vivências que ela teve mais recentemente. Essa exposição é de 2021, o nome da exposição é O Que Resta. E na exposição, nós vimos 3 travesseiros justapostos, né? Um do ladinho do outro na sala expositiva.
Voltando ao travesseiro, de que matéria será que foi feito esse travesseiro? Será que ele é de algodão? Ele tem espuma no preenchimento? Será que vocês conseguem perceber só observando a imagem? Na verdade, esses travesseiros são de pedra. E aí a gente volta novamente à questão anterior. Será que é possível utilizar um travesseiro de pedra? Logicamente que não, né? Foge totalmente da função dele, até pelo peso de transportar e tudo mais. Mas pense agora na experiência que a gente tem com o nosso travesseiro e pensar que não seria possível obter a mesma experiência com esse travesseiro de pedra. Esses sapatos aqui também não são nada usuais, né? Estão totalmente fora da ideia do uso convencional de um sapato. Então, falei lá anteriormente que um sapato pode ter diversos materiais, inclusive na sua confecção, mais sintéticos, couro mais natural e aí por diante. E também a forma varia muito, a cor. Esse par de sapatos, na verdade, ele é bem grande, tá? Ele é uma instalação feita com panelas. É um trabalho da Joana Vasconcelos, em que ela coloca primeiramente ali o papel da mulher na sociedade, né? Ela está criticando isso ao fazer 2 sapatos de salto que remetem à ideia de uma certa nobreza, de riqueza, mas feitos com panelas e tampas de panela. A crítica, logicamente, tem ali todo um discurso, mas aqui a gente está pensando também em relação ao uso desse material. Ela consegue fazer uma síntese, porque mesmo que fosse uma escala pequena, não existe nenhum sapato de metal, ou não seria confortável, né, nem seria esteticamente viável o uso de um calçado de metal. E esse trabalho é bem grande, é maior que uma pessoa, então ela faz essa instalação a partir de panelas. Novamente nós vemos a subversão do material, e aqui logicamente para enfatizar o discurso que a artista quer trabalhar. Que tal tomar um café nessa xícara? Esse é o trabalho da Merton Oppenheim, um objeto chamado Object, né? O nome do trabalho é de 1936. Ela é uma artista surrealista, né? Então, ao justapor esse material, ao revestir uma xícara com esse material, ela inutiliza a xícara. Então, quando ela subverte a matéria de uma xícara dessa, logicamente não seria uma experiência nada agradável, né? Você tomar um café, por exemplo, numa xícara dessa, que tem ali pele de animal e pelos. Então, foge completamente do uso daquilo que seria usual, além, logicamente, de ter esse caráter surreal, né? É uma coisa que causa uma estranheza muito grande na gente quando observa algo dessa maneira. Bem, mais um trabalho aqui, e nesse caso, a materialidade é a partir de objetos descartados. Então, são objetos, às vezes, recicláveis ou não, que iriam para o lixo normalmente, que o artista Hélio Leites se apropria, cria aqui suas narrativas, né? Então, ele trabalha com miniaturas, ele é um artista que mora em Curitiba, né? Ele veio de São Paulo, e ele cria essas miniaturas e ele cria uma história, inclusive ele relaciona, às vezes, essa história ao material que ele consegue. Aqui o tema do trabalho, o nome do trabalho é Cutia Catando Pinhão na Caixa de Fósforo, é de 2010. Então, Hélio tinha, inclusive, eu tenho ainda uma barraca na feira do Largo da Ordem, de repente alguém aqui já viu ele, né? Então, o trabalho dele é muito vivo e tem muito essa relação com as pessoas, trabalha também na linha da subjetividade, daquilo que é pessoal, individual, é um trabalho muito rico, né? E como eu disse, ele trabalha aqui algumas narrativas que são bem interessantes e a história, o texto, a poesia sempre estão atreladas ao seu trabalho visual, no reaproveitamento desse material. É interessante que ele chama esses trabalhos de inutensílios, porque logicamente eles não têm uma função útil, né? Ou até inutensílios, né? Fazendo uma justaposição aqui, uma combinação com o nome dele mesmo, tá? Então ele faz essa brincadeira com o material que ele coleta e também pensando nessa relação aí com todos esses materiais que estão presentes na nossa sociedade, aquilo que a indústria não faz é o que o Hélio faz com esses materiais. Bem, a gente vai para mais uma atividade agora. Nessa atividade eu vou pedir que você escolha, então, um objeto do seu cotidiano e a gente vai trabalhar agora com a fotografia. Então você vai fotografar esse objeto no lugar habitual, experimentando diversos ângulos e distância. Então você vai
posicionar a câmera por cima do objeto, na lateral do objeto, você vai afastar dele. Quando você afasta, você vai abrir o enquadramento, quando você aproxima, você fecha. Ver como esse objeto aparece ali no plano, né, como ele aparece no enquadramento, experimentando essas diversas possibilidades aqui da fotografia. Também você vai poder mudar a posição do objeto, se for possível, se não for um objeto pesado. Então, se for um objeto pequeno, né, até bem comum, conhecido, você pode mudar ele de lugar, inverter, colocar ele de ponta cabeça, colocar ele de lado e aí por diante. Coloque um objeto em um lugar não usual. Então, você vai pegar esse objeto e vai levar ele para um lugar que ele não tem nada a ver. Então, você vai pensar nessa cena. Será que isso vai causar uma estranheza? Leve esse objeto para um lugar que ele não é habitual, que ele não estaria de forma alguma. Então, sei lá, você está trabalhando com uma colher, você vai colocar a colher na gaveta de meias e tentar fazer algumas fotos ali para ver como que fica essa cena. Por fim, você pode combinar esse objeto com outros objetos sem sentidos para seu uso, criando cenas inusitadas. Então eu falei aqui de levar a colher para o meio das meias, mas você pode pensar outras possibilidades. Quando você combina dois objetos que não têm relação entre si, isso já causa uma certa estranheza, né? Como a xícara feita de pelos, ali de pele de animal e pelos, que uma coisa que não combina. Mas você pode trazer um outro objeto e ver como isso funciona. Um prato sobre a mesa com, sei lá, algumas pedras, por exemplo. Fotografa isso e vai pensando nessa cena, como ela fica ali no quadro, na fotografia. Então vamos lá, pode explorar, pode se divertir. Eu vou dar um tempo aqui para você.
Muito bem, gente, agora estamos chegando ao final dessa aula. Nós aqui pensamos acerca dos materiais, logicamente. Eu gostaria que você sempre que observasse o material pensasse nessa potencialidade que ele tem para você criar um trabalho de arte, né? Seja ele um material de barro, de cerâmica, um material de madeira, um material de metal, um material de plástico, de vidro, material de metal aqui também combinado com plástico. Então, sempre pensando também na função desses objetos, porque todo e qualquer objeto tem as suas qualidades expressivas, essas informações sensíveis, né? A textura, a forma, o som, também aquelas qualidades que são características do objeto, como a estrutura com que ele é feito, o peso que ele tem, o movimento que ele sugere e aí por diante. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima!